Seja muito bem-vindo. Hoje vai ser uma live diferente, vai ser uma entrevista que eu vou fazer com o Felipe. E por que você deve participar dessa entrevista? Porque nessa entrevista com o Felipe, eu vou fazer perguntas para ele e ele vai compartilhar como que ele fez para poder criar a empresa dele. Ele é empresário, ele tem ele tinha, aliás, uma empresa de infraestrutura e ele vendeu a empresa. Aí, dando o Felipe para a live de hoje para ele poder compartilhar toda a trajetória dele. Eu já pedi aqui, Felipe, tá só aguardando, conectando. Aí sim! Aê, maravilha! Mister Felipe, tudo bom com você? Estamos aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom. Pô, saiu essa live, hein, cara? Saiu. Que prazer. Combinado em cima do laço, né? Mas é bom, é assim, né? Maravilha. Fala e combina na hora. Show de bola. Felipe, olha só. Eu fiz uma breve apresentação sua aqui. Sim. Certo? Mas eu queria também que você falasse um pouco de você. E antes, eu só vou comentar o que eu falei, por que as pessoas que estão chegando na live devem ficar, sabe? Porque, primeiro, Maravilha. Felipe, quantos anos você tinha, por quanto tempo você foi empresário? Bom, eu trabalhei com infraestrutura, na verdade, né? Por Então, 12 mas a empresa anos. era sua, 12 anos. A empresa era minha, 12 anos. 12 anos. Segundo ponto, você vendeu a sua empresa. Vendi. Vendeu a empresa. Então tem muita gente, cara, que, primeiro, que acompanha aqui o canal e tem um sonho de ter uma empresa. E tem gente também que já tem empresa, às vezes, há 10 anos, 11 anos, já tem um tempo. E isso vai ser interessante porque eu vou te perguntar como é que você chegou nessa decisão de vender, mas antes da gente chegar nesse momento, eu vou querer saber a sua história. Então, faz uma breve apresentação sua aí, conta quem é você, tá? Para que as pessoas que estão chegando, vamos lá, para que elas aproveitem. Eu sou o Felipe, assim como o Ronald já apresentou aí. Tem alguns brothers meus aí que estão entrando, mas eu tenho 33 anos, já sou casado há 10 anos, já vai fazer 11. E trabalho na área de tecnologia aí desde os meus 14 anos. Então, já vai quase 20 anos aí, né? E em 2006 eu tive a ideia de trabalhar na área de informática. Aí fui lá, fiz um cursinho básico de manutenção de informática. E você tinha quantos anos em 2006? Isso, 2006 eu já estava aí com 16 para 17 anos, né? Aproximadamente isso. Tá. Aí fiz um cursinho básico. Não, na verdade eu fiz um curso já antes de 2006. Foi em 2004 eu fiz o curso. E aí 2006 para 2007 eu já comecei a pensar em abrir meu próprio negócio. Eu já trabalhava por conta, né? Ah, tá. Você já trabalhava. E aí já me virava, fazendo um bico para os amigos, né? Então, mas você trabalhava com informática? Informática mesmo. Fazia o biquinho, formatava micro e aquela coisinha básica, né? E aí depois disso aí, em 2008, eu efetivamente abri a empresa. Aí abri a empresa com todo aquele sonho, toda aquela ideia. Aliás, eu abri ela em 2007, mas efetivei o registro da empresa em 2008. Entendi. E aí, veio 2008... Deixa eu te fazer uma pergunta. Peraí, lá. Felipe. Vamos lá. Você já tinha cliente quando abriu a empresa? Porque você falou que já fazia atendimento, né? Sim, já tinha. E você já tinha cliente recorrente? Quando você abriu, foi para atender um cliente, receber, por exemplo, pagamentos mensais? Na verdade, assim, eu abri a empresa, o registro de CNPJ especificamente, porque os clientes me pediam nota. Ele disse, você tem que emitir nota, você tem que emitir nota. Aí eu fui lá e disse, você tem que emitir nota, tem que abrir empresa. Abrir empresa e abrir o pacote inteiro, né? Entendi. Montei escritório, fiz tudo que precisava ser feito. Entendi. Felipe, tem gente comentando aqui, Tem bastante. O Felipe é quem cuida do marketing da minha empresa, Believe Credit Solutions, e a nós nos Estados Unidos. A gente vai chegar lá. Isso aí, mas enfim, e aí você abriu a empresa... Aí eu abri a empresa, né, com aquela ideia, né, vou emitir nota, só que eu não tinha nenhuma noção de todo o pacote que vem quando você abre a empresa, né? Ou seja, as responsabilidades e toda aquela questão. E aí, a minha empresa não fazia só serviço de informática, fazia serviço de segurança eletrônica também. A gente trabalhava com câmeras e todas essas coisas assim. E tô dando um resumão assim da história. E nesse meio tempo a gente bombou, cara. De 2008 até 2009 a gente bombou muito, né? Sei.
Porém, no final de 2009, a gente foi pego de surpresa, até porque eu não acompanhava o mercado financeiro na época. Então, eu fui pego de surpresa com os impactos da crise dos Estados Unidos. A crise pegou forte, lá na China teve bastante problema também. Consequentemente, aumentou o preço dos equipamentos, né? Não só de informática, como segurança. E aí todo mundo parou de comprar também, porque uma coisa leva a outra, né? E nessa época você fazia revenda de equipamento ou fazia serviço? Não, fazia revenda de equipamento. E era o que mais movimentava o caixa da empresa na época. Tá. E aí, em cima disso aí, a gente acabou quase quebrando, né, nessa crise, porque, pensa, você abre empresa com 1 ano, você está com caixa e fluxo de caixa alto, né, e um capital de giro muito alto. Então, todo o meu dinheiro da empresa naquela época estava em capital de giro, né, estava em cliente para receber. Sim. E uma das coisas na informática que o capital de giro e fluxo de caixa é uma coisa que você tem que gerenciar bem, porque você compra com curto prazo, e vende a longo prazo. Então, isso é um item muito importante para quem trabalha nessa área. E, consequentemente, a gente quase quebrou, parou tudo, tiramos a empresa do escritório, levei para casa de novo, fiz todo aquele retrocesso, né? Mas não deixei de trabalhar. E continuei trabalhando, pagando as contas, fechei o ano de 2009 num vermelho grande, e aos poucos a gente foi colocando as contas em dia, até 2013, onde a gente começou a mudar novamente nossas estratégias, e foi indo, isso tudo em casa ainda, né? A gente tinha um home office na época, e até 2016, 17, até 2017, onde a gente começou a se preparar para mudar para um escritório, né? Já com as devidas modificações que a gente queria e tudo mais, só que tudo dentro de uma estratégia. Aí a gente vai... Eu não vou contar toda a história, mas que eu acho que você faz parte dela também, de uma grande parte da parte mais estratégica e principal da empresa, que me levou à decisão de vender a empresa depois. Mas foi praticamente isso, né? E aí a gente teve algumas mudanças nesse meio tempo. Então, eu ia te fazer uma pergunta, que era o seguinte. De 2013 até de 2017, foi quando você estava estruturando. Como é que você entrou nessa parte de serviços mesmo? Foi nesse período ou foi mais para frente? Não, foi no período a partir de 2015 para 2016, se eu não me engano. Onde eu estava tendo ainda um grau de inadimplência muito grande. A gente tinha muitos clientes, muito capital de giro no mercado aí em clientes para receber e tinha inadimplência. O grande problema que nós tínhamos também é que a gente comprava equipamento com 7, 14, 21, 28. Isso aí quebra qualquer pequeno empresário, né? Então, a gente tinha esse prazo e quando vendia, tinha que vender a 30, 60, 90. Isso é um problema para nós. E aí, um dia eu fui falar com meu padrinho, que hoje não está mais com nós, mas foi o meu mentor, né? Foi quem realmente me transformou a forma de pensar. Ele falou assim, olha, o que você faz de melhor? É vender produto ou vender serviço? Eu falei para ele, é serviço. E o que você executa melhor? Entregar produto ou entregar serviço? Entregar serviço. Então, para de vender e vender produto e vai vender serviço. Fazer o que tu faz de melhor. Certo. E eu abracei esse conselho, só que eu levei cerca de 2 anos aí. Claro, né? Porque você também precisava de equipe, né? Para poder entregar, exatamente. Senão era você que ia entregar, né? Então, assim, aí eu comecei a cortar. A gente ainda tinha um portfólio de venda de produto, mas era produto para reparo rápido, né? Que era coisinhas pequenas, né? Sim, que muitas vezes você tem que fazer um serviço e já entregar aquilo ali para poder entregar o teu serviço. Sim, e aquilo de repente que era um grande, equipamento de rede, algo nesse plaquinhas, sentido, né? coisinhas Uma plaquinha, coisas de baixo valor agregado, né? E aí a gente parou de vender equipamento grande, vender parte de estrutura de rede, vender só serviço, e o cliente comprava todo o equipamento que a gente precisava para os projetos. Então toda essa mudança a gente foi fazendo de 2016 para cá, até desvencilhar totalmente da venda de equipamento, que isso era um grande problema para nós. Né? Entendi. Então, o nosso caixa ele ficava totalmente comprometido quando tinha equipamento envolvido no projeto. Sim, sim. Claro, porque você comprava 7, 15 ou 28 dias, mas vendia 60 dias. Então o dinheiro ficava preso. Aí o teu dinheiro que era lucro, que era serviço, que era muito mais rentável, né? Você tinha que gastar ele em equipamento para receber depois. Isso por conta do grau de inadimplência também. Tinha esse risco, né? De você vender, entregar e o cliente receber. pagar. Não.
exatamente. Tá. E como é que foi essa transição para serviços, para que você começasse a montar, de repente, a sua primeira equipe, aquele que foi um embrião? Porque quando eu te conheci, você já tinha uma estrutura grande. Sim. Mas vamos lá, eu quero saber como é que foi que você chegou naquela estrutura. Bom, a princípio a gente começou a criar a gente teve a necessidade de aumentar o nosso faturamento, né? Aumentar Certo. os lucros. Consequentemente, eu comecei a pegar projetos e estruturar muito mais os meus projetos, porque antes eu não tinha todo aquele know-how de chegar e fazer um projeto de rede, fazer um projeto disso ou aquilo, e não tinha nenhum padrão de proposta, não tinha nada, era tudo muito uma folha, né? Documento impresso e mandava para o cliente. Uhum. Consequentemente, a gente acabou criando, né? E eu acabei entrando também no ramo de marketing, que é a outra área que a gente vai falar depois. Eu comecei a aprender marketing, comecei a aprender a fazer criativos, artes e as coisas, e comecei a criar alguns modelinhos de propostas básicas, né? Entre eles, para que eu pudesse até apresentar um pouco melhor a empresa e mudar a cara dela. Tá. Isso foi uma iniciativa sua, né, Felipe? Uma iniciativa minha, porque porque eu via que os concorrentes levavam uma proposta bonita dentro de um encarte, uma coisa assim, tipo, mas eu chego aqui com uma folhinha, né? Isso aí não tem como continuar dessa forma, né? E, consequentemente, eu acabei estudando, né? E paguei algumas pessoas para fazer logomarca e todas essas coisas, esse cartão novo, toda a arte. E a gente mudou o nosso processo de aquisição de cliente. Nesse meio tempo também eu já estava num ponto um pouco melhor, financeiramente falando, onde eu já podia escolher o tipo de cliente que eu queria pegar. Eu não pegava qualquer tipo de projeto, eu não entrava em qualquer tipo de cliente. Por quê? Eu sabia o grau de incomodação e o grau de perca que eu teria com aquilo ali. Então eu comecei a mudar a minha forma de apresentar o meu serviço e eu criei o meu preço. Né? Eu parei de olhar para o preço da concorrência e criei o meu preço. Muitas vezes o meu preço era o mais caro, não era o mais barato. Porém, os meus projetos e tudo aquilo que eu oferecia estava muito aquém daquilo que os concorrentes ofereciam. Porque a gente já oferecia uma solução um pouco mais completa. Né? Certo. E aí a gente... Você oferecia uma solução melhor que dos seus concorrentes. Uma solução melhor, exatamente. E aí a gente chegou à conclusão que precisava mudar, né? Mudar algumas coisas. Só que daí eu já estava com tudo pronto, toda a parte de proposta, modelo de contrato, já estava com tudo pronto. E não tinha a expertise para prospectar novos clientes ou melhorar com os meus clientes fazer o nosso upsell, né? Para vender ou mudar preço, porque muitas vezes eu estava com um cliente lá que ele me consumia um contrato de R$2.000 e estava me pagando 500. Isso aí era um câncer para dentro da empresa, porque a gente gastava mais horas de trabalho do que ganhava. Rapaz, sabe que eu recebi uma pergunta esses dias disso, cara. Aliás, esses dias não, hoje. Hoje eu fiz uma pesquisa e uma das pessoas me perguntaram isso. Falou, poxa, o cliente ele fecha um contrato no valor X e ele exige muito mais e quer muito mais e acaba que consome muito mais, né? Exatamente. Então você estava passando por essa situação. Isso aqui. Também, com alguns clientes. Oi? Voltou. Sim. Tá, então isso acontecia. Voltou. Acontecia muito. E aí, consequentemente, a gente foi aonde a gente começou a buscar alternativas. Comecei a anunciar em Google, comecei a anunciar em Facebook, comecei a usar as plataformas para anunciar a minha empresa. E nesse meio tempo eu pagava pessoas para fazer isso, né? Só que a gente não tinha eficácia nessas plataformas. Por quê? A linguagem que era falada era muito técnica. Ela não estava de acordo com aquilo que o cliente estava buscando. E essa linguagem técnica ela atrapalhava muito, porque muitas vezes as pessoas não entendiam o que a gente queria oferecer de serviços, né? A não ser... E existia uma diferença muito grande entre você falar que trabalha com IT e uma diferença muito grande que você trabalha com manutenção de micro e outra que você trabalha com informática. São coisas que muitas vezes na visão de quem está busca empresas de segmentos diferentes. E, consequentemente, a gente gastou muito dinheiro com marketing e não deu resultado. Né? E quando vinha ainda, era aquele tipo de lead que a gente chama, né? Aquele tipo de cliente que não era o nosso foco de cliente. A nossa persona, por mais que ela estava definida, o cliente que vinha não era de acordo com a persona que a gente tinha. Entendi.
Então chegava mesmo uma bola quadrada mesmo para você. Uma bola quadrada. E falava, E pô, dificilmente tu conseguia arredondar ela. de- entendi. Certo. E isso você então estava investindo no marketing, estava investindo nessa parte de atração de clientes, você já tinha essa preocupação. Mas, em paralelo, a parte técnica, que era algo que você sempre dominou e sempre fazia bem, né? Sim. Essa parte, como é que você deixou ela redonda? Bom, a minha esposa ela trabalhou algum tempo com qualidade. Então, ela estudou sobre processos e sobre ISO. E ela é quem estava sempre do meu lado, fazendo toda a gestão financeira, administrativa da empresa. Apesar de que eu sempre fiz isso, né? Mas chegou um ponto que ela não estava mais trabalhando e começou a trabalhar comigo. Eu trouxe ela e disse, não, você precisa sair da empresa para me ajudar, porque as coisas estão aumentando, eu não posso mais cuidar do financeiro. Até Certo. então era eu presa, né? Eu fazia tudo. Sim. Isso, e por isso que eu estou perguntando isso, Felipe, porque eu sei que daqui tem gente que trabalha em grandes empresas, tem gente que tem empresa, tem gente que trabalha em pequenas empresas e tem gente que sonha em ter empresa. Quem Sim. sonha, às vezes ele quer saber como que você passou por essa barreira, porque ele quer só uma dica, um caminho. Na verdade, para mim passar por essa barreira sair, né? Eu sempre fui empreendedor. Na verdade, eu tenho 6 meses de carteira registrada na minha carteira. Só isso. Eu sempre meti a cara desde novo, nunca fiquei correndo atrás de trabalho. Todas as vezes que eu corri atrás de trabalho, eu levei não. Né? Porque eu chegava com uma ideia totalmente diferente daquilo que eles estavam buscando. Mas enfim, na época eu precisava de dinheiro e não tinha. E os caras me ligaram, não, você não serve para essa função. A tua função está além disso, é para outra coisa, para outra área. Enfim, mas como eu sempre fui meio louco assim, meio empreendedor, cara, eu sempre tive a capacidade de fazer muita coisa sozinho. Entendi. Então eu gerenciava tudo financeiro, fazia toda a parte técnica, né? E minha esposa, algumas vezes ela me ajudou. Depois eu tirei ela da empresa que ela estava para trabalhar comigo. Eu disse, não, agora não dá mais. Eu estou atendendo mais do que a capacidade de clientes que eu posso, fazendo as duas funções, administrativo e técnico. Sim. E eu preciso agora de alguém que faça o administrativo. Aí já começou a aumentar o quadro de funcionários. Né? Você e ela. Exatamente. Só que aí a gente, nesse meio tempo do marketing, que a gente estava pagando, o marketing e tudo mais, eu parei de pagar tudo que eu estava fazendo e comecei eu fazer. Eu mudar toda a estratégia. Comecei a estudar e mudar a estratégia. Estudar e mudar a estratégia. Começou a vir novos clientes. E tinha muitos clientes de indicação também, né? Consequentemente, eu tinha que sair para vender. Né? Vender para aquele que já queria o meu produto. Não era para novos, né? Para aquele que já queria. Era um cliente mais qualificado. Sim. E aí, esse tempo de vender também me consumia tempo. Então, enquanto eu estava muitas vezes numa reunião, não podia atender um chamado, um atendimento, né? Eu fui obrigada a contratar uma pessoa. Aí fui lá, contratei uma pessoa, coloquei para trabalhar comigo, fiz a entrevista e comecei a virar. Aí eu tive que fazer o RH também, né? Fazer entrevista, identificar o perfil da pessoa e contratei. Então, por muito tempo, fiquei com uma equipe pequena, reduzida, entre eu mais 1 ou 2 técnicos. Eu lembro que quando eu te conheci, você já tinha dois ou 3 técnicos. Nós já estávamos reduzindo a equipe, mas nós chegamos a ter 7 técnicos na equipe. Então. Aí depois eu vou já falar como a gente fez isso, né? Mas a gente foi contratando e conforme a demanda subia. A gente teve casos que a gente pegou contratos específicos aí, contratos de empresas com muitas filiais, que eram com valor agregado muito bom. Consequentemente, exigia um funcionário, né, especificamente para essa empresa. Então, eu também aumentava a equipe nesses casos. Entendi. Legal. Então foi assim. Então foi sua Mas esposa te pela ajudando nos processos, eu acho que assim, necessidade. Para quem está começando, eu acho que qualquer negócio, né? Que hoje o tema que a gente vai falar é mais sobre empreendedorismo e vendas, né? Não só relacionado ao IT, como foi o meu caso, mas qualquer negócio que você abre hoje, quando você tem muitos clientes, é um problema bom para resolver, né? Você ter que contratar pessoas, né? Agora, infelizmente, muitas pessoas acabam contratando achando que vão ter clientes e acabam se antecipando. Então, a gente foi, na verdade, resolvendo esse bom problema. Porque começou a crescer, a gente foi contratando, conforme a demanda. Tinha mais demanda, contratava. Baixava a demanda, demitia. Assim a gente fazia. Porque a partir do momento que o cliente ele fecha com você, você pode contar com aquele faturamento. E aí,
com a previsão da entrada desse dinheiro, você constrói depois toda a parte operacional para entregar aquilo. Exatamente. Certo. Tá, e aí? Aí, então, sua empresa cresceu, você estruturou todo o processo comercial, todo o processo operacional, que estava bem redondo, com ferramentas, né? Com controles, com automatização. Isso tudo você foi e criou, não foi? Exatamente. Um dos pontos principais nesse meio tempo foi a questão de automatizar processos. Como a gente já tinha intranet, já tinha documentação técnica de todo o nosso processo, cada vez que um funcionário entrasse, ele já sabia por onde começar. Então, isso foi algo que para a gente facilitou e economizou muito tempo. Eu acho que não importa o tamanho da empresa, quando você documenta os seus processos, você economiza muito tempo e você ganha dinheiro com isso. Por que você ganha dinheiro? Porque esse tempo você usa para vender, para fazer outras coisas, né? Agora, dá um exemplo, então. Você consegue comparar quando você não tinha esses processos documentados para depois, quando você já tinha, qual era a diferença, assim, na hora, por exemplo, da contratação, para um funcionário se ambientalizar rápido, para um atendimento ser mais rápido, para um onboard de um cliente? Você consegue ilustrar aqui? Sim, eu acho que assim, o maior problema que nós tínhamos sem documentação era o tempo que eu perdia ensinando os novos funcionários a entenderem o meu negócio. Entendi. Porque eles tinham que entender a essência do nosso negócio e executar a parte técnica que, teoricamente, eles já sabiam. Mas para executar a parte técnica, eles tinham que entender o perfil de cada cliente, a necessidade de cada cliente, as prioridades de cada cliente. Então, cada cliente tem uma prioridade, né? E tudo isso, para me ensinar, levava cerca de 3 meses. Era um processo muito lento. Então, até eu já passava a experiência do cara e eu não tinha tido experiência com ele. Sim, Então, entendi. O fato de criar processos nos antecipou. Eu já entregava, depois do processo pronto, eu já entregava para ele o manual do funcionário, já entregava para ele o acesso à intranet. Ó, tá tudo aqui que você precisa, senha, documento, a particularidade de cada aplicação que o cliente tem, quem é a pessoa-chave. A pessoa-chave dessa empresa é o financeiro, a pessoa-chave daquela empresa é o engenheiro. Então, a gente já sabia quem era a prioridade e separou isso de uma forma muito simples na intranet, que era como se fossem tabelas, né? Então, cada cliente tinha suas pastinhas e tinha suas tabelas com tudo. Consequentemente, eles não tinham o que ficar perguntando para mim. Porque sensacional. O maior problema era eles ficarem perguntando, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, onde que está a senha do acesso ao servidor do fulano? Antes estava tudo aqui. Era um padrão na minha cabeça. Mas quando eu documentei tudo isso e criei o processo, eles já estavam lá dentro. A gente tinha processo de chamados. Em quanto tempo um funcionário novo já se ambientalizava e já conseguia estar realmente trabalhando e tocando lá? Máximo de 15 a 30 dias ele já se ambientava. Isso é muito rápido, né, cara? Para qualquer empresa. E um dos processos, uma das partes do processo também foi colocar eles lado a lado com técnicos mais velhos, né? Então, é aquele negócio do boi novo, do boi velho, né? Você coloca os dois juntos para um aprender a andar no mesmo ritmo do outro. Então, foi basicamente essa uma das coisas também que facilitou bastante. E essa parte operacional, a sua parte de gestão de documentos, de processos, de entrega, de saber o que fazer para cada cliente, isso daí já estava funcionando tão bem que você também estava ganhando mais tempo livre, né? Quer dizer, mais tempo para se dedicar na parte gerencial, não era? Na verdade, eu tinha tempo para me dedicar na parte gerencial e até fiquei um pouco preguiçoso num certo tempo aí. Porque as coisas estavam funcionando, né? E eu estava lá tranquilo, então eu podia sair a hora que eu quisesse, eu não tinha... O máximo que eu fazia era tomar café com o cliente, né? Fazer o social... E toda a parte operacional os técnicos já faziam, eles já conseguiam fazer isso sem depender de mim. Cara, o sonho, eu acho que de qualquer empresário é ter isso, né? Uma equipe que trabalha sem depender do dono e que a empresa ela consiga girar sozinha. Então, eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que isso é um mix de organização, mas de liderança também. Eu tenho isso para mim, né? Mas, enfim. E aí... E como é que você me conheceu? E o que aconteceu depois? Você estava com isso organizadinho?
Vamos lá, como eu sou muito fução, eu gosto de pesquisar muito, a gente entrou em alguns grupos aí de Skype, e nesses grupos de Skype a gente sempre trocava ideias sobre gestão, sobre vendas, e aí a gente começava a perguntar, como é que vocês vendem? Como é que foi? E, se eu não me engano, um dos teus alunos acabou indicando o teu nome num dos grupos, né? E aí eu fui lá, pesquisei, vi melhor quem era o Ronald, quem é esse cara aí, como é que ele trabalha. E foi onde eu acabei entrando em contato contigo, justamente por essa indicação. As referências foram muito boas e eu acho que em qualquer ponto, para você vender a referência, ela já te dá uma chance muito maior de fechamento de negócio, né? Então, Ronald foi muito bem recomendado. Não foi por uma pessoa, foram por mais. Dentro de um grupo de outro cara que ensinava a vender também, mas o foco dele era outro, né? E aí foi recomendado o teu nome lá. Eu disse, não, vamos conhecer. Foi onde eu te chamei lá e a gente fez o que fez aí, o nosso trabalho, né? E você buscava alguma coisa específica? Porque Cara, você já tinha clientes. Sim, você já tinha clientes e já estava com a parte operacional rodando. Já estava operacional rodando, a parte comercial estava começando a ser estruturada, né, onde eu contratei uma pessoa para trabalhar o comercial para mim. Ah, eu lembro. E só que eu não sabia treinar o cara para o comercial, porque eu sabia vender. Agora vou ensinar outro cara a vender, né? Como eu vendo é totalmente diferente, porque o fato de vender, cada um tem a sua característica, né? De como vender, de como falar. Só que era o nosso jeito de vender que trazia esse sucesso para a empresa, porque nós escolhíamos o cliente. Então, na primeira entrevista, a gente já sabia como é que era o cliente. E o meu receio o cara vai lá e fecha um negócio com um cliente que vai ser um pepino para a gente. Isso aí eu não quero. Eu falava, não preciso disso. Tá bom assim. Mas, enfim, a gente contratou o comercial e aí eu precisava estruturar essa parte dentro da empresa. E a nossa maior dificuldade era fechar negócios, porque a gente muitas vezes levava a proposta, a nossa proposta ela não era mais barata, e eu não conseguia argumentar muitas vezes com o cliente o porquê que a minha proposta era mais cara. Né? E também o meu comercial não estava preparado ainda, né, dentro do nosso padrão. Isso levou a gente a procurar essa consultoria, essa mentoria, né? Que foi muito boa. Pô, foi muito legal ter te conhecido, por sinal, a gente trabalhou bem próximo. Mas Trabalhou e aí o bastante. que aconteceu? O que aconteceu depois? Aí depois que a gente começou a trabalhar junto? Então, aí eu acho que depois que a gente começou a trabalhar junto, as nossas expectativas elas mudaram. Porque a gente tinha uma expectativa que era vender mais, né? Só que o vender mais nem sempre quer dizer que traz qualidade. Né? Não te traz resultados bons. Porque muitas vezes você pode vender muito e ainda se incomodar. Principalmente para quem trabalha com serviços. Então a gente começou a ver que a gente podia melhorar muito mais a nossa relação com os próprios clientes que a gente já tinha. Então, usando as estratégias que a gente aprendeu contigo, nós melhoramos o nosso processo de venda interno. A gente fez o nosso upsell, né? Vender mais para o cliente que a gente já tem. E, consequentemente, eram necessidades que eles tinham e muitas vezes a gente não enxergava. E aí, quando a gente chegava com essa solução, o cliente dizia, pô, mas é isso, era isso que eu estava querendo. Que bom que você faz isso. Né? Eu não sabia que você fazia isso. E foi onde a gente começou a estruturar daí o nosso formato de trabalho, formato de entrega de serviço também. Uma das coisas bem importantes nesse período que aconteceu, a gente transformar o nosso serviço em produto, né? É como colocar o serviço dentro de uma caixinha, né? Transformar ele em produto e entregar uma solução completa com um preço único. Porque soluções, quando você oferece, ela é muito complexa e muito dividida, isso acaba deixando o cliente indeciso na hora de fechar. E uma das outras coisas que também tinha muito é que muitas vezes montava aquela proposta enorme, 4, 5 folhas, o cliente não olha para nada, vai lá na última folha com o preço e diz, vai custar isso, tá? E o que você vai me dar desconto? Esse preço está caro, esse preço não está dentro do que eu estou buscando. Então tinha todas aquelas objeções que a gente acabou trabalhando. Então, eu acho que isso foi um dos principais aspectos que a gente trabalhou durante a nossa mentoria aí, que acabou dando um resultado extraordinário, foi muito bom.
Você lembra mais ou menos quanto de faturamento assim você passou a fechar? Você Olha, eu mudou, acho você que aumentou? com isso a gente teve o aspecto da automatização, né, que foi um ponto importante. Então a gente começou a automatizar muitas funções técnicas que os nossos funcionários tinham que fazer na mão. Aí a gente comprou, investiu em ferramentas. Como eu viajei para os Estados Unidos algumas vezes, eu pesquisei muito algumas ferramentas lá e acabei contratando essas ferramentas virtuais mesmo. E essas ferramentas elas faziam o serviço básico que os nossos funcionários faziam, né? Que era fazer validação de rotina, entender como é que estava a saúde do hardware dos clientes e tudo mais. Então essas ferramentas elas trouxeram para nós um ganho de tempo muito grande. Consequentemente eu reduzi a minha equipe, reduzi a um técnico, né? Eu mais um técnico comercial e o meu financeiro. Por quê? E aí a gente terceirizou uma parte do serviço também, que era a parte mais complexa, que ela não era necessária 100% do tempo, ela era totalmente esporádica. Isso nos permitiu também diminuir a nossa equipe. Consequentemente, a gente diminuiu o custo, a gente diminuiu a equipe, a gente diminuiu a necessidade de estar atendendo uma quantidade enorme de chamados. Então, nossos chamados caíram de 30 chamados por dia para 3 por dia. Nossa! Então, uma diferença aí de 90% praticamente, né? E o que mais que a gente fez nesse meio tempo? Nesse meio tempo, como baixou, a gente começou a sobrar mais dinheiro no caixa. Porque eu não pago tanto funcionário nem nada, né? Sim, apesar de que você aumentou no Brasil, o lucro, né? apesar de que no Brasil você tem que pagar a rescisão, você tem que pagar um monte de taxa, e como empresário, infelizmente, isso acaba ficando muito caro para quem é pequeno. Acabou que a gente começou a sobrar mais dinheiro, teoricamente. Né? Então, eu creio que o nosso faturamento ele cresceu entre 30% e 40% aí, nesse período de mudanças. Essa foi a diferença que a gente teve. Mas faturamento ou lucro, né? Que você está Não, falando? de lucro, desculpa, de lucro. De lucro. Exatamente. Tá. Exatamente, porque a nossa mão de obra ela diminuiu o custo, né? Diminuiu o custo de mão de obra, consequentemente, que é o fator mais caro dentro da empresa, né? Sim. E isso a gente acabou transformando em uma ferramenta automatizada, a maior parte desse processo. Entendi. Interessante. Interessante. E aí? Então você já tinha estruturado já a parte da entrega, a parte operacional, e você tinha estruturado a parte comercial. Sim. Certo? E o que aconteceu nos meses seguintes? Não, depois que ficou tudo ok, aí eu montei um escritório lindo, o escritório dos meus sonhos, né? Contratei um arquiteto, design de interiores, fiz tudo dentro do projeto, ficou a coisa mais linda, fiz um baita do investimento. E eu olhei para tudo aquilo ali, beleza, tá tudo muito legal, mas não cheguei ainda onde eu quero, né? E não é uma questão de ambição, é questão de estar satisfeito, né? Como eu gosto de viajar muito, o fato de ter a empresa, de ter funcionários, responsabilidades e algumas coisas nesse sentido, de forma física, de estar naquele escritório, de estar cuidando, de estar fazendo, isso me impedia muitas vezes de viajar, que eu gosto muito de viajar, então às vezes eu pego a mala, pego a patroa, boto ela na mala e vamos viajar. E aí isso começou a se tornar algo que nos impediria de uns projetos que a gente tinha para o futuro. Né, que era morar fora do país por um tempo, experimentar outra cultura. Aí veio a ideia de vender. Eu disse, bom, preciso vender a empresa. Vou vender para mim fazer outra coisa da vida e mudar um pouco, né? Já estavam fazendo 12 anos na época lá, da empresa aberta, e eu precisava mudar um pouco. E aí eu cheguei à conclusão de venda. Aí onde eu saí oferecendo a empresa, né? Saí para vender. Literalmente. Daí, ao invés de vender o serviço, eu fui vender a empresa. Então, eu ofereci para 3 pessoas chaves, que eu já sabia que seriam possíveis compradores. Essas pessoas, dessas 3 pessoas, 2 delas fizeram propostas indecentes, né? Que eu disse, não, tudo que eu construí até agora não vale a pena eu entregar por isso. Porque um dos fatores mais importantes da nossa empresa era o grau de inadimplência. Todo esse processo de automatização, a gente também automatizou o processo do financeiro. Né? Então, a gente colocou um sistema que mandava SMS, o boleto por SMS, cobrava a pessoa quando não pagava por SMS, e ela também fazia a gestão, dizia quando pagou, quando não pagou. Então,
não pagou, ela já automaticamente, né, como a maioria dos sistemas hoje faz, não pagou hoje, amanhã já recebe a fatura, e assim vai. Então, isso facilitou para a gente, só que a gente começou a tirar da nossa carteira clientes que não nos pagavam em dia. Por quê? Eu tinha que pagar meu funcionário os tributos em dia. E isso era um problema para a gente. Então, a gente começou a mudar. E quando eu vendi a empresa, a gente vendeu ela com um grau de inadimplência zero. Todos os clientes pagavam em dia. É mesmo. Então, isso foi um fator mais importante para a venda da empresa. Entendi. Aí, você limpou, você demitiu seus clientes. Exatamente. Os clientes ruins. Exatamente. Chega a um ponto de dizer assim, não paga, não quero. Não precisa fazer parte da nossa, do nosso quadro de clientes, né? Não era nem quadro de funcionário, de clientes. Obviamente, você foi fazendo isso com responsabilidade, é claro, Sim, né? Botando cliente tudo dentro novo para poder... Exatamente. Tudo entrando novos para você poder ir tirando os outros, né? Exatamente, tudo dentro de uma estratégia, né? Só que era assim, muitas vezes aquele cliente que a gente já tinha problema que saía, logo era substituído por outro. Então, na maioria das vezes a gente nunca ficou em déficit de cliente assim, né? Entendi. Como é que você fazia para substituir? Rápido? Bom, o que a gente fazia, geralmente, antes de demitir, a gente já estava preparado já com o faturamento de outro cliente, né? Então, a gente já tentava igualar aqueles valores, né, com outro cliente. Entendi. Então, você já tinha encontrado o cliente, já tinha feito proposta, já estava encaminhado já para fechar. E muitas vezes o cliente já estava dizendo que já ia fechar, né? Sim. Aí a gente já tinha noção para quando demitir o cliente. Assim, foram raras as vezes que a gente precisou demitir cliente, né? Geralmente, a maioria dos clientes que a gente adquiriu nesse longo tempo foram clientes muito bons, que tiveram uma parceria muito boa, e eu ainda tenho amizade com todos eles, né? Até hoje. Então, foi algo bem importante para nós. Tá, entendi. Legal. E aí, você pesquisou, conversou com possíveis interessados e recebeu uma proposta. Sim. Basicamente, o que você vendeu foi contratos, né? Imagino contratos com seus clientes e processos, formas de atender. Não é isso, Felipe? Isso que é o pacote da sua empresa, né? Sim. É porque hoje, assim, né? Na época, antes de vender, eu pesquisei o que uma empresa de serviço, ela tinha de valor. Sim. Porque empresa de serviço é mão de obra. Então, mão de obra, se você, dependendo do caso, você pega um dinheiro de investimento e você vai investir, né? Uma empresa que é só de serviço é mão de obra, muitas vezes você consegue replicar aquele trabalho sem precisar investir em outra empresa e economizar muito dinheiro, ao invés de comprá-la. Então eu pesquisei e eu vi, poxa, o que garante hoje o valor de uma empresa de serviços são contratos, né? Contratos é o que valoriza a empresa de serviço. Uma empresa de serviço sem contratos, ela não vale nada. Porque a mão de obra é muito fácil de se conseguir, é muito fácil de fazer um trabalho igual àquele. E o processo, né, que é a ideia do negócio. Então, o que a gente vendeu foi a ideia do negócio, o como ele já estava funcionando e a carteira de clientes com contratos. Foi isso que entrou dentro da venda. Interessante. E você e assim, quando a gente fala aqui dos processos, a gente está falando de todos os processos, né? Tanto os processos comerciais, quanto os processos técnicos de atendimento, quanto esse sistema para poder fazer atendimento de chamado e também toda a automação de cobrança. Sim. Né? Porque às vezes as empresas têm dificuldade para poder montar isso. E esse conjunto forma um valor que é o valor percebido por quem comprou a tua empresa. Né? Exatamente. Quando a gente vendeu a empresa, pelo fato da negociação que a gente fez, uma das exigências foi de manter as ferramentas durante o período que a gente estaria nessa transição da empresa, né? E isso garantiu com que todo o processo ele fosse cumprido à risca. Entendi. Então, esse processo sendo cumprido à risca agora, principalmente em tempos de crise, a gente viu que os resultados eles foram totalmente satisfatórios. Então, a gente viu que nesse processo as coisas se manteram em pé, né? Elas se manteram firmes, porque o processo ele garantiu isso, né? Ou seja,
Na prática, o que você está falando é que a empresa está lá, está operando em tempos de crise e a empresa está lá, está lucrativa e está em pé, está saudável. Justamente porque elas continuaram seguindo o processo. Principalmente com os clientes que a gente passou. Eu não tenho controle dos outros clientes da empresa, né? Mas os clientes que a gente passou, eu sei que estão todos saudáveis ainda, né? A gente não sabe quanto tempo dura essa crise. Mas a princípio se mantiveram. Sensacional. Sensacional. E aí? E depois que você vendeu sua empresa, eu sei que você foi para os Estados Unidos. E como é que foi? O que você foi fazer lá? Antes de eu vender a empresa, eu já montei um outro formato de negócio, que era uma empresa de cloud, de infraestrutura em cloud. E comecei a trabalhar nesse projeto em paralelo. Na verdade, ele era um serviço que era prestado dentro dessa empresa que eu vendi. Porém, eu separei e criei um braço, né? E esse braço ele se tornou uma empresa. E a gente começou a adquirir clientes e foi indo. Toda a nossa expertise que a gente já tinha em cloud, em nuvem, em sites e toda essa parte nos proporcionou montar essa empresa. E ela começou a dar certo, né? Começou a andar. E aí, nesse meio tempo, eu já estava mais preparado para vender a empresa e começar a depender do faturamento da outra. Então, essa nova empresa Entendi. Então não foi assim, né? Você já tinha um outro negócio já. Eu já tive que criar uma outra estratégia, né? Sim, porque senão o dinheiro acaba, né? O dinheiro acaba. Então, a gente criou essa estratégia, começou a dar certo, começou a pegar novos clientes. A gente até tentou fazer algumas atividades comerciais nela, mas não foi necessário, foi muito mais tranquilo, porque a maioria dos clientes vinham por indicação, e não era o nosso foco ainda expandir muito, né? Até porque a gente estava começando e estava brincando ali, entendendo como é que acontecia, né? E aí isso me permitiu também já ter essa fonte de renda para que eu não dependesse mais só da venda da empresa, né? Sim, entendi. Nesse meio tempo fui morar nos Estados Unidos, a empresa ela já era totalmente virtual, ela já não dependia mais de escritório físico, né? Todo o nosso processo também já é automatizado, então hoje dificilmente a gente precisa de ações manuais, né? A única ação manual que eu preciso muitas vezes é relacionamento, é conversa. Sim. E aí com isso eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei lá um tempo e toquei a empresa de lá mesmo e comecei. Seus clientes sabiam que você estava lá? Alguns sim, outros não. Eu acho que aqueles que perguntavam onde eu estava, por causa do número de telefone que mudou na época. Mas se não, a vida continuou igual. O número ficou americano, mais um. Mais um, ficou. Eu acho que virou. Foi, né? Foi. Por um tempo ele ficou assim. Né? Exatamente. Eu mantive o número antigo, porém eu troquei o WhatsApp na época, né? Então, deixa eu comentar sobre isso, cara, porque alguns anos atrás, quando as pessoas ainda não estavam muito acostumadas com escritório de coworking e tal, tinha esse papo mesmo, falava assim, você está no coworking? Pô, mas você fala para os seus clientes que está no coworking e dá vontade de responder, fala, cara, por que você está perguntando isso? Na maioria dos clientes nem pergunta isso, nem passa pela cabeça deles. Então, se o cliente perguntar, eu falo. Se não perguntar, tá tudo certo. E assim, hoje a nossa empresa é de cloud. Por ser uma empresa de cloud, ela é 100% virtual. Então, as pessoas que trabalham comigo hoje não estão no mesmo espaço que eu. Cada um está no seu escritório, cada um no seu quarto. Tem um rapaz que trabalha comigo que ele trabalha dentro de uma Kombi viajando o Brasil, cara. Às vezes ele diz, cara, peraí que eu tô na estrada, daqui a pouco eu paro e eu vejo o que está acontecendo. Então, assim, é muito legal isso, porque isso te permite expandir a tua visão para muito além do teu mundinho aqui, da tua cidade, do teu escritório, né? É verdade, cara. É verdade. E outra, cara, você compartilhar isso, você traz um modelo de negócio, que é o que você está fazendo hoje, e isso pode ser possibilidade para outras pessoas também. Porque o empreendedorismo não é você ter um escritório igual você tinha, com um local todo reformado, com 7 funcionários. Muita gente acha que é só isso. Mas não pode ser isso, mas pode ser outra forma também. Você trabalhar de home office, criar estruturas automatizadas, ter equipes espalhadas, entendeu? Desde que você atenda um cliente, certo? Você venda e que você cumpra o combinado e preste o serviço para ele esteja satisfeito, isso já é um modelo de empreender. E aí, cara, nesse momento que a gente está vivendo hoje, que com as crises, várias empresas demitindo. Olha, eu tenho um amigo
que é empresário, ele falou, Ronald, eu peguei lá a lei, né, que saiu, a medida provisória, que pode reduzir até 70% do salário dos funcionários. Ele falou, olha, eu tive que reduzir, já que poderia, eu acho que era 40, 50 ou 70. Ele falou, eu escolhi logo 70. E aí eu fico imaginando um funcionário, cara, que tem suas contas, tem que pagar, tem sua vida ali para gerar, e ele ganha lá, sei lá, seus 10 mil, vai. E aí reduz 70%, ele ganha 3 mil. Com 3 mil, às vezes ele não consegue nem pagar o cartão de crédito dele, sabe? 30. E aí, cara, quem é funcionário, um mês que tem um descompasso, o cara às vezes leva 12 meses para poder se regularizar. É bem difícil. Então, e no empreendedorismo, pelo menos, também é difícil, não é fácil, mas pelo menos você está assumindo ali o controle da sua vida. Depende mais de você do que de uma pessoa terceira. Então, por exemplo, num cenário de crise, onde os clientes pausam, né, deixam de comprar, ou então falam, olha, cara, você tem como reduzir meu contrato, ou você tem como fazer aquilo ou outro. Cara, é você que você pode correr atrás, porque a partir do momento que você tem um cliente que pede, sei lá, uma redução de um desconto ali no contrato, nada impede de você começar a ir buscar outros clientes também. Sim. Então depende mais de você. Então acho que um fator bem importante principalmente em tempos de crise, para quem tem clientes principalmente de contrato, eu acho que vale a pena a conversa, né? Sempre ter a conversa. Se é um cliente bom, é um cliente que está com você há anos, eu acho que você consegue conversar e melhorar esse relacionamento, né? Eu já tive casos de clientes inadimplentes que sempre foram bons clientes. Eu cheguei e fiz uma boa negociação. Disse, você me deve lá, sei lá, eu vou chutar valor aqui, não lembro do valor exato, mas sei lá, você me deve 5 mil reais de 2 meses de contrato que você não me paga, né? Eu divido esses 5 mil reais em 10 vezes, você vai me pagar 10.500, no terceiro mês você começa a me pagar o contrato em dia, né? E mais essa parcela dos contratos atrasados. Dá um fôlego para ti, você ganha mais 30 dias e ainda eu parcelo para ti o restante. Tá bom para ti? Pô, tá bom. Eu garanto o contrato por mais um tempo, né? E evito que o cliente ele saia de mim para ir para outra empresa mais barata que muitas vezes não vai entregar a qualidade que a gente entrega para ele. Então não é só questão de dinheiro, não é só questão do quanto você vai perder financeiramente, mas é o quanto o teu cliente perde. Né? Se muitas vezes o cara vai sair de ti, é um bom cliente por fato de uma crise, ele sair de dentro da tua carteira e ir para uma empresa mais barata, isso pode ficar muito mais custoso para ele no final. E cabe a nós, né, como prestadores de serviço, né, como quem atende esses clientes, mostrar isso para eles também. Né? Porque muitas vezes ele não consegue enxergar. No desespero, a gente acaba ficando ofuscado com algumas coisas, né? E a gente não enxerga outras. Então, eu acho que nosso papel também é fazer isso, né? Garante o nosso, mas garante o cliente também. Perfeito, cara. Eu acho que esse tem que ser mesmo o pensamento do empreendedor. Ele tem que sempre pensar nisso mesmo, garantir o cliente que já tem. E você sempre lidando ali com o cliente e vendo como que você vai resolvendo os problemas. Porque é questão mesmo de atendimento, né? Sim, exatamente. Agora, Felipe, a gente já está quase acabando, faltam alguns minutos. E eu quero falar um negócio. Você é muito bom em fechamento, né? Hoje você chega num cliente, você até comentou que o seu preço sempre foi mais caro. Qual é a importância de você conseguir fechar bem uma venda? Para você? Olha, eu acho que para mim uma das coisas mais importantes é clareza. As pessoas, elas gostam de saber aonde elas estão investindo o dinheiro dela. Certo. Então, você mostrar para ela que o dinheiro dela está sendo bem investido é o que define o valor e não o preço do teu trabalho. Então, foi uma das coisas que eu aprendi contigo e aprimorei ao longo do tempo com a experiência, né? Até porque o que a gente aprende, ele só pode ser melhorado executando, né? Com certeza. E tudo que chegou para mim foi a clareza de mostrar para o cliente, você está pagando por isso. Ah, mas eu não quero tudo isso, é muita coisa para mim. Então, se é muita coisa para ti, eu não posso entregar a qualidade que eu preciso entregar sem ter essas ferramentas ou sem ter esses produtos, né, que eu vou ter que te oferecer. Então, na época, principalmente na área de informática, a gente oferecia um pacote
de ferramentas e serviços junto dentro daquilo que a gente oferecia. Quando o cara dizia, não quero isso, então não posso dar eficácia do meu trabalho. Consequentemente, eu não posso te atender dessa forma. Porque para mim não era interessante, porque eu sabia que ia dar problema. Sim, então, sim. Quanto mais clareza a gente traz para o cliente, você tem chances de não fechar, Sim. mas também você tem chance de não errar. De não pegar um cliente errado, de não pegar um projeto acima e além daquilo que é a tua capacidade de atendimento, seja técnico, financeiro, se ele vai te exigir um funcionário ou não, o quanto você está preparado financeiramente para isso. Então, o fechamento, para mim, ele depende de clareza. Se não tem clareza, o teu cliente não consegue entender aquilo que você está entregando e ele acha que você é só mais um. Então, eu ouvi algo essa semana sobre diz assim, já está saturado esse negócio que você faz. Não existe negócio saturado. Existem negócios que estão preparados. Uhum. O saturado é aquilo que todo mundo já está acostumado. Hoje o nosso amigo Érico estava falando sobre, eu estava ouvindo um podcast dele, ele falando sobre a pessoa que quer emagrecer, né? Diz, mas esse nicho de emagrecimento, quem trabalha com emagrecimento já está saturado, né? Uhum. Não, depende. O que está saturado é aqueles caras que prometem sempre a mesma coisa e não entregam nenhum resultado. Para aquele que entrega resultado, não está saturado. Por quê? Aquela pessoa que tentou emagrecer 2, 3 vezes com uma pessoa, com 2 ou 3 coaches de emagrecimento, seja quem for, né? Um nutricionista e não conseguiu, ela ainda está procurando alguém que resolva o problema dela. certeza. Então não está saturado. Certo? Falou tudo, não cara. Tá, Falou tudo, porque a pessoa ainda está com problema. Exatamente, ela está com problema e precisa de alguém para resolver. E quando você mostra clareza, olha, você tem um problema, se você seguir o meu passo a passo, eu garanto para você que vai dar certo. Mas, se a pessoa pula etapa e ela não segue o passo a passo, infelizmente não tem como ter resultado. Eu acho que da nossa parceria, da nossa mentoria, foi uma das coisas muito importantes, seguir o passo a passo. Né? Você cobrou de mim, Felipe, faz isso, faz isso. Você, pô, cara, mas eu não gosto de fazer certos tipos de reunião com cliente, isso aqui. Não, vai lá e faz. Né? Sim. E foi o que nos trouxe resultado nesse processo. Sim. Cara, aí eu acho que você tem bastante para compartilhar. Eu acho que a sua história, se inspirar uma pessoa aqui do canal, sabe, a empreender, ou quem já está empreendendo, a continuar, ou a ter, de repente, a vislumbrar a possibilidade de vender a empresa, sabe, de repente botar realizar um lucro ali, que não estava esperando, e iniciar um outro negócio. Eu acho que a sua história tem vários pontos positivos aqui, mas você sempre foi uma pessoa que foi lá e fez, né? Você é um empreendedor nato mesmo, né? Às vezes aqui é uma loucura, né? Mas eu vou assim mesmo. Exatamente, às vezes a mulher olha para mim assim e diz, cara, tu vai fazer isso mesmo? Vamos dar ali. Exatamente. E eu lembro que quando a gente conversou, né? E aí você estava vendo, estava pesquisando, assim, se ia fazer mesmo um acompanhamento, essa mentoria da área comercial e tal. Você falou, olha, eu já estruturei todo o meu processo técnico, a minha empresa já está toda organizada, eu atendo bem meus clientes, eu já tenho um escritório, tenho um local bacana e tal, mas realmente essa parte comercial é algo que eu estou pensando em investir. E eu lembro muito bem disso. Então era seu sempre ter esse objetivo de melhorar. Sim. E agora, Felipe, eu vejo você falando isso, comentando que você já está com esse outro negócio de cloud. E tem pessoas aqui que estão comentando que você está fazendo consultoria de marketing. Quem falou foi a Vani. Outra coisa que eu não falei, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu montei um business de marketing lá, né? E comecei a criar uma prova de conceito, porque é uma área que eu gosto muito. E a gente começou alguns projetos lá e hoje estão dando frutos. Né? Então hoje eu tenho algumas pessoas chaves trabalhando comigo nesse projeto de marketing. E foi outra área que, por conta do trabalhar o marketing da minha empresa ao longo desses anos, eu consegui desenvolver um conhecimento muito bom nisso. Né? E hoje eu uso esse conhecimento para ajudar pessoas. Né? E consequentemente a gente acaba ganhando com isso, né? Porque dinheiro você não corre atrás do dinheiro, né? Você entrega e ele vai ser uma consequência, né? É basicamente isso. É verdade, é verdade. Eu acho que o dinheiro eu acho que ele é a consequência do resultado que você gera para as outras pessoas, né? Exatamente. Isso. E você que agora
Você que é um cara que fecha muito bem, que sabe, que senta com uma pessoa, consegue explicar, consegue fazer ela entender que o valor, sabe, do serviço, se ela contratar de você, eu acho que já somado isso, né? Essa habilidade com toda a sua outra parte de organização, como empresário, como estrutura, como processo, eu acho que agora você virou um empreendedor completo. E é bom trazer aqui esses exemplos aqui, porque eu falo muito sobre vendas, mas vendas está totalmente ligado a empreendedorismo. E existe também essa parte de organização que quando você faz e você acerta essa organização, você maximiza o lucro, que foi o que você fez, e aí novas possibilidades aparecem, que é, por exemplo, você vender a sua empresa. Achei sensacional, muito bom, cara. É isso aí. Maravilha. Cara, por que você não cria um Instagram também, cara, para compartilhar conteúdo? Eu acho que seu Instagram é pessoal, né? Já é a terceira pessoa que me fala isso essa semana. Eu tô vendo aí, tô avaliando como eu vou fazer isso, mas vai sair sim, vai sair. Logo sair alguma coisa boa aí. Tá, então tá bom. Quando sair, você me avisa aí, a gente faz outra live para poder divulgar. Aviso sim, pode deixar. Tá bom? Então, beleza, Felipe. Eu acho que é isso, cara. Muito obrigado. Ó, são 8h00. Daqui a pouco, a gente começou, acho que foi 8h04, foi 7h04. Então, faltam 3 minutos aqui para acabar essa live. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, cara, eu acho que é isso aí. Eu acho que agora é momento de crise, mas é momento de criar. Eu acho que quem consegue parar um pouquinho a rotina da vida, aí mesmo que trabalhando em casa, e puder tirar um tempo para criar alguma coisa nova, uma estratégia nova, alguma coisa nova dentro do seu próprio negócio, agora é o momento. Acho que não existe momento melhor para isso, porque a espada ela é afiada no fogo, né? Então, se as pessoas aproveitarem agora mesmo, esse momento eu creio que há uma grande chance de sair projetos para um futuro muito mais promissor. E você tem alguma dica, assim, tipo, como que a pessoa... Por exemplo, o cara que está lá na crise, ele está vendo lá, sabe, o mercado começar a travar a compra. Como é que ele pode ter insight? Do que ele pode criar? Você tem alguma dica para dar? Eu penso que assim, olha primeiro para o seu portfólio de produtos e serviços, o que você está entregando. Certo. E tenta otimizar uma forma mais prática de entregar ele. Eu acho que se você entrega um produto muito grande, entrega um produto de uma fração desse produto que você entrega. Isso é uma das formas mais rápidas e mais práticas para você fechar novos negócios ou manter negócios. Então, se você vende um produto de 500 e você pode dividir ele em 5 partes de 100, 5 etapas de 100, você atende parcialmente os clientes que você já tem ou novos clientes, mas você não deixa de vender. Eu acho que uma reavaliação do teu portfólio de produto e serviço hoje é a parte principal para que você mantenha o teu negócio andando. Muito boa sacada, hein? Muito boa dica. Muito boa. Sabe, posso dar uma dica extra? Pode, então, claro. Olha só, e talvez quem está assistindo a gente pensa assim, poxa, mas eu já trabalho com esse portfólio, não sei o que mais eu posso inserir. Sabe o que ele pode fazer? Procurar parcerias. Então, às vezes, ver algo que a sua empresa não faz, né? E procura isso, e procura um parceiro para entregar e ofereça para os seus clientes. Lembra aqui da história do Felipe, que ele viu que tinha dinheiro na mesa, que ele atendia seus clientes e vendeu mais para os clientes existentes? Isso é uma forma de você dar um pico no faturamento, você pegar o dinheiro que está na mesa. Parceria é uma outra forma também. Talvez você esteja sem ideia. O que a sua empresa faz? Felipe, 1 minuto e 39. O que a sua empresa faz? Quer fazer um jabá aí de contar? Não, na verdade a minha empresa hoje... Você faz parceria? Hoje eu tenho bastante parcerias, né? Principalmente com quem são desenvolvedores, porque a gente entrega estruturas em cloud específica para sites de alto tráfego. Então, os sites que têm muitos acessos precisam de estruturas mais rápidas, né? E a gente monta essas estruturas de acordo com a necessidade de cada projeto. E a gente depende também muito de alguns desenvolvedores que são parceiros, onde muitas vezes o cliente não tem um desenvolvedor específico, a gente precisa colocar esse cara para trabalhar junto. Então, a parceria com esses desenvolvedores ajudam muito a gente, né? Porque elas nos permitem entregar o projeto mais rápido, sem depender do cliente ter que correr atrás de alguém para fazer isso. Então, a nossa empresa de cloud hoje faz praticamente isso. E a nossa empresa de marketing, ela está mais voltada à gestão de tráfego.
né? Então a gente faz gestão de campanhas em Facebook, Google Ads e afins, essas plataformas aí. Mas fora Legal. isso, eu quero agradecer o tempo contigo aí. Acho que Cara, estar contigo aí é sempre muito bom. eu que te agradeço. Valeu, Felipe. Obrigado aí. E vamos ver se a gente faz mais vezes. E obrigado aí por você Só me compartilhar a sua avisar. história. Tamo junto. Abração, Então tá. Ronald. Valeu, Valeu, um gente. abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, essa foi a entrevista com o Felipe. Espero que você tenha gostado. Se você quer mais conteúdo, entra no meu grupo de Telegram. Só clicar aqui no link da minha bio, aqui no Instagram. E se você estiver vendo no YouTube, na descrição, tá bom? Um abraço e boas-vindas.